Olá, tudo bem? Aqui Charlie Normandel, trazendo hoje uma leitura comentada do nosso novo livro, Petit Lenormand, Palavras-Chave. É um livro pequeno, simples, ele não busca um aprofundamento como o nosso livro anterior, do O Eterno Aprendiz, ele é mais voltado para quem está dando seus primeiros passos dentro dessa longa jornada, que é a jornada do Petit Lenormand, para quem está tendo uma primeira aproximação, né? Então ele traz como data de publicação este ano, 2022. Foi realizado pela equipe da editora ML, a sua diagramação, e ele é bem simples, ele traz uma breve apresentação, que é a ideia desse vídeo, a gente lê e comentando, e depois ele apresenta cada uma das 36 cartas do Petit Lenormand na ordem dessas cartas dentro do sistema cartomântico. Diferente do Eterno Aprendiz Petit Lenormand, em que nós agrupamos as cartas pelos naipes, aqui, como é uma primeira aproximação, nós obedecemos a sequência tradicional. Os capítulos são bem pequenos, e a nossa ideia então é fazermos pequenos livros, pequenos vídeos em que nós vamos lendo e comentando cada um deles. Então começamos hoje pela apresentação. É com imensa alegria que apresento mais um baralho Petit Lenormand. Vem de longe o meu interesse por esse sistema oracular, desde a minha infância, para ser mais preciso. Nunca imaginei, contudo, que dedicaria grande parte do meu tempo para o seu estudo e a sua divulgação. De fato, o meu primeiro contato com estas cartas foi na minha infância. Minha família, minha mãe em específico e algumas das minhas tias acabaram recorrendo a cartomantes em função das dificuldades que elas enfrentavam em suas respectivas existências na época, e eu acabava acompanhando elas nessas visitas. E essas visitas atraíram minha atenção para essas cartas, embora com a mentalidade infantil ainda, eu imaginava que havia um poder especial por trás, porque não compreendia como funcionava esse sistema oracular. Evidente que muitas pessoas que lidam com a cartomancia pode ou não terem dons psíquicos e mediúnicos que acabam se manifestando na leitura das cartas, até porque o baralho Petit Lenormand, ou o baralho cigano, como é chamado aqui no Brasil, muitas vezes é utilizado como instrumento de trabalho religioso em algumas linhas de Umbanda e em algumas linhas afro-brasileiras. Então não entendia muito como isso funcionava, mas esse primeiro contato começou na infância, ainda na adolescência adquiri o meu primeiro baralho, que é aquele bem simples que a gente encontra até hoje na maioria das casas de artigos religiosos e esotéricos em específico. E eu brincava com essas cartas, manipulava muito com elas, e o meu interesse veio desde aí. Mas nunca imaginei que um dia eu ia assumir esse compromisso de ajudar a divulgar esse deck. Até porque eu não vivo disso, né? A minha profissão não tem nenhuma relação com a cartomancia. Eu não sou um cartomante profissional, eu não dou consultas, como se diz,
e não faço nenhum tipo de cobrança. Eu uso as cartas como uma forma de autoconhecimento e também como uma forma de auxílio para os familiares, os amigos que fazem parte do meu círculo de relações. Então, continuando aqui no segundo parágrafo. O Petit Lenormand, palavra-chave, surge para facilitar o primeiro contato com esse fascinante conjunto de cartas. Traz em si, portanto, uma finalidade pedagógica e didática bem clara, que é a aprendizagem do sentido básico de cada uma das 36 cartas que compõem o sistema Petit Lenormand. Então, como eu já expliquei, esse é o objetivo do livro e das cartas em si. Né? As cartas e o livro funcionam é, 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 como complementos, né? Um completa o outro. Mas eles têm claramente uma finalidade pedagógica e também didática por trás. Cada emblema, cada palavra-chave foi pensada para ajudar a captar, a penetrar no sentido básico de cada uma das cartas. Continuando a leitura. Este livreto e o baralho que o acompanha são independentes um do outro, mas complementam-se, que eu acabei de explicar. Você pode e deve estudá-los de forma concomitante. Mais do que uma lista de significados básicos, o texto que você tem em mãos procura refletir de forma livre e desembaraçada sobre cada uma das cartas, convidando-o a fazer o mesmo. Para mim seria muito fácil apresentar uma listagem de palavras-chave, que é basicamente o que tem nas cartas, e compor o livro, mas não foi a ideia que presidiu a redação do texto. O texto é uma reflexão a partir dos sentidos básicos de cada carta. Continuando a leitura. Pensar, repensar, refletir e fazer o maior número de associações possíveis das cartas com a sua vida e com os seus conhecimentos é o método ideal para a aprendizagem do Petit Lenormand. Por essa razão, ao final de cada capítulo, há um espaço para você anotar as suas ideias, insights, intuições, associações. Então, por exemplo, aqui no Cavaleiro, já há um final aqui, na parte do texto que vocês podem utilizar para fazer alguma observação, e tem uma folha inteira para fazer recortes de imagens, para anotar alguma ideia que vem à cabeça, alguma observação, algum complemento, algo que vocês sintam em relação a cartas, impressões que vocês têm de cada uma das cartas. Essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de aprender o Petit Lenormand. Não pense que ler o livro uma vez, manusear ali as cartas uma semana, que já vai ser possível dominar esse sistema cartomântico. Não. Mas, né, com a leitura do livro e o uso das cartas, em uma semana já é possível fazer, sim, os primeiros exercícios com relativa eficácia, exercícios de leitura e de interpretação. E com o tempo, com a leitura constante, o manuseio constante das cartas, você irá se aperfeiçoando tanto nessa técnica quanto nessa arte de usar e ler o Petit Lenormand. Este sistema oracular surge no continente europeu na transição do século XVIII para o XIX, sofrendo uma influência direta da cartomancia germânica, o que pode ser verificado na estrutura e na organização das cartas, tanto através dos naipes quanto dos próprios emblemas que ilustram cada carta. Eu não quis apresentar um retrospecto histórico das cartas, por isso este parágrafo faz uma breve alusão à origem dessas cartas
que repousam na criação do jogo da esperança, de Johann Caspar Hechtel, lá no finalzinho do século XIX. É um período muito conturbado da história, é quase contemporâneo à Revolução Francesa, o finalzinho do século XVIII. Impera o iluminismo, tanto na França quanto na Alemanha, nos outros países da Europa, e inclusive aqui na América, né? Vários movimentos de caráter social e que tiveram uma relevância histórica muito grande são desse período, como a Inconfidência Mineira aqui no Brasil e o próprio processo da independência norte-americana. Então, é um período de grande efervescência de ideias, e esse sistema cartomântico surge nesse contexto, né? Mais tarde, quando ele aparece tanto como um jogo quanto como um sistema oracular. Era um tabuleiro, mas na forma de cartas, né? Abrindo ela da carta 1 até a carta 36, formava um tabuleiro, né? E se avançando por essas casas, da importância de interpretar também as cartas, quando se faz a abertura da mesa real, por exemplo, como a casa da carta. A carta número 1, por exemplo, do cavaleiro, tem características que são bem fáceis de assimilar, mas a casa da carta, que é representada pelo cavaleiro, ela vai ter, vai conter em si a essência dessa carta, né? Então, o que cai ali naquela casa, por exemplo, a mesa real começa com a carta número 1, a casa número 1, que é a casa do cavaleiro. A carta que cai ali em cima refere-se a algo que está acontecendo na nossa vida naquele momento ou que está prestes a acontecer. Então, ela traz consigo essa essência da carta, né? E esse jogo ele vai ficar, ele vai ficar mais restrito à região em que ele foi concebido, e mais ou menos no final da primeira metade do século XIX, eu estava comentando e acabou terminando a memória do telefone, isso não tinha me acontecido ainda. Mas eu estava dizendo que foi só no finalzinho da segunda metade do século XIX que o Petit Lenormand acaba sendo associado à figura da famosíssima cartomante francesa Mademoiselle Marienne Lenormand. E acabou levando o nome, mas é possível que ela nem tenha travado contato, conhecimento com esse jogo de cartas. Foi uma estratégia de marketing que deu certo. E o nome pegou, né? Então a gente reivindica hoje, né, o nome, o sistema Petit Lenormand, né? E há uma série de discussões, baralho, é o baralho cigano, não, é Petit Lenormand, mas na verdade originalmente ele é o jogo da esperança, então às vezes é uma discussão vazia, né? Não tem problema nenhum o nome que nós damos para uma determinada coisa, mas sim o seu sentido, a sua finalidade, e nós estarmos a par da história que aquele oráculo que a gente está utilizando tem. A gente não pode simplesmente pegar o oráculo e manipulá-lo. É evidente que podemos fazer isso, mas é um modo de utilizá-lo de forma muito rasa. É importante que nós, com o tempo, consigamos ir aprofundando. E esse aprofundamento passa necessariamente pela compreensão da sua história. O Petit Lenormand tem mais de 200 anos, não obstante, em função da sua versatilidade e adaptabilidade, encaixa-se perfeitamente nos dias atuais,
e no contexto particular da nossa vida. Isso se verifica com qualquer oráculo. Se nós pegarmos o I Ching, que é milenar, tem uma tradição muito maior que o Tarot, que o próprio Lenormand, ele vai funcionar perfeitamente para o momento que nós estamos vivendo. Porque, como temos insistido em dizer, esses oráculos sempre são um espelho do que se passa em nosso íntimo. As cartas que você tem em mãos, como qualquer outro sistema oracular, sempre espelharão o seu mundo interior, as regiões mais profundas do seu ser, trazendo para a sua consciência um grande número de informações presentes em você e em sua vida, mas que muitas vezes não são percebidos e conhecidos adequadamente. Foi o que eu acabei de dizer. O Petit Lenormand, como qualquer outro oráculo, funcionam como um espelho do nosso mundo interior. E quem manipula cotidianamente ou com muita frequência essas cartas, e nesse sentido no qual insistimos de autoconhecimento, autodescoberta, se surpreende em ver ali alguns aspectos de si mesmo que eram ignorados, porque as cartas mostram. É claro que é preciso ir desenvolvendo esse feeling, essa percepção e conseguindo, né, se identificar com o que elas representam. Você se surpreenderá com os pensamentos, emoções, sentimentos, energias e fatos, frequentemente ignorados, que emergirão na manipulação das cartas e na realização das suas primeiras leituras. E isso é impressionante. Desde que eu comecei a fazer o registro das minhas tiradas, eu me surpreendo a cada dia com o que aparece ali. Tanto nas leituras com essa finalidade de se autoconhecer, como nesses exercícios de predição. Sugiro que você primeiro manipule e visualize as cartas, prestando atenção em seu número, nome, emblema, correspondência com as cartas convencionais, palavras-chave. Em seguida, faça a leitura sequencial deste livro, confrontando cada capítulo com a respectiva carta. Nas considerações finais, apresento algumas dicas e orientações para iniciar o seu trabalho oracular com o sistema Petit Lenormand. E aí nós já vamos para a carta número 1, o Cavaleiro. Então, a finalidade deste vídeo era lermos e comentarmos a apresentação do livro. É uma apresentação bem simples, bem concisa e que tem o objetivo de fazer esse primeiro contato, essa primeira aproximação com o Petit Lenormand. Aqui Charlie Normandel, espero que você tenha gostado e convido a seguir a sequência dos vídeos. Vamos tentar fazer uma leitura comentada ao menos uma vez por semana, até concluirmos a leitura do livro. Um forte abraço, até mais.